Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um Papo CAD, agora aqui em Uberlândia, marcando 21 horas no nosso relógio aqui, pontualmente começando hoje. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Papo CAD. E hoje, o tema de hoje é a continuação do que nós vimos na semana passada, no Papo CAD da semana passada. Só lembrando para quem está participando pela primeira vez ou não acompanha o nosso Papo CAD, nesse ano de 2013 está acontecendo toda quarta-feira a partir das 21 horas aqui pelo nosso canal, que é o www.plataformacad.com.br. Bom, e hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre configuração de cotas anotativas no AutoCAD. Na semana passada falamos sobre texto e hoje nós vamos falar sobre configuração de cotas, que é uma dúvida que muita gente tem. Tá legal? Só lembrando aí ao pessoal que sempre participa conosco aqui da nossa transmissão, para curtir aí a nossa página lá no Facebook, também se inscrever lá no nosso YouTube. Tá aí então na tela para vocês as informações que vocês precisam saber. É o www.plataformacad.com.br, esse é o nosso site, a nossa loja virtual. Também tem aí o nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Kleber Reis, as novidades em vídeos, todas aparecem lá no nosso YouTube. Então, se você se inscrever no nosso canal, você recebe aí, todas as vezes que eu posto um vídeo lá, você vai receber pelo seu e-mail as informações. E também tem o nosso Facebook, que é o www.facebook.com/plataformacad. Você pode curtir nossa página e ficar por dentro também das novidades que nós temos aqui para você, tá legal? Começando aí nossa aula hoje com 9 pessoas, daqui a pouco chega mais gente por aí. Quero agradecer aí a presença de todos. Então, vamos começar então com a nossa aula. Nós temos aí aproximadamente meia hora de aula. Acredito que vocês estão ouvindo aí, né? Me ouvindo aí do outro lado. Dê um ok aí no nosso chat. O pessoal que está aí, fala se estão ouvindo, se está tudo certo aí, se está tudo legal. Bom, Gemerson está dizendo que sim, o Wilker também. Legal, então acredito que está todo mundo ouvindo aí, tá? Outras pessoas que MA. Quem que é o MA, hein? Coloca aí, Dudu também tá ok, Henrique tá tudo ok. Beleza, legal. Fico feliz aí de que o som esteja chegando aí na sua casa. Ah, MA é o Mariano, legal. Seja bem-vindo aí, então, na nossa transmissão. Vamos lá, então, começando a nossa aula de hoje. Deixa eu abrir a tela aqui para vocês. Tá aqui. Aqui eu tenho então a tela do AutoCAD 2013, versão em inglês, é a versão que eu estou trabalhando. E como eu disse no início da aula, o tema de hoje vai ser configuração de cotas anotativas no AutoCAD. Para você chamar a configuração de cotas aqui no AutoCAD, você pode entrar aqui, ó, dentro de... Deixa eu fechar a tela aqui para você visualizar legal. Aqui, dentro do painel Annotation, está vendo? Nós temos aqui, na segunda opção, a segunda opção aqui são as cotas. Tá? Esse primeiro é o texto e essa segunda opção são as cotas. Se vocês observarem, aqui no meu AutoCAD, o ISO 25 não é uma cota anotativa. Se você não sabe o que é anotativo, reveja a aula da semana passada. Para configurar as cotas, eu vou clicar nesse ícone aqui que chama Dimensions Style. Tá? Basta clicar nesse ícone, vai abrir essa janela aqui de configuração de cotas. Tá aqui, ó. Ou se não, você pode chamar, deixa eu fechar essa janela, pelo atalho que seria a letra D. Então, D, Enter. Pronto, vai abrir a mesma janela de configuração de cotas. Aqui o que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, nós vamos criar um novo estilo de cota. Tá? E colocar esse novo estilo como uma cota anotativa. Então eu venho aqui em New. Dentro de New, aqui, ó, eu vou colocar um nome. Então vou colocar o nome de... Vamos colocar aqui Papo CAD, tá? Que é o nome da nossa transmissão aqui, Papo CAD. Esse Start With que aparece aqui, porque aqui no AutoCAD é o seguinte, quando você vai criar um estilo de cota, na verdade você copia um estilo existente, faz a cópia de um estilo existente e faz a modificação a partir desse estilo.
Então, aqui no Start With, nós vamos escolher um estilo mais próximo do que a gente quer. E no caso aqui no meu já tem o Annotative. Tá? Ele chama Annotative e tem a propriedade anotativa. Eu poderia, inclusive, escolher essa opção, em vez de criar uma nova, modificar essa aqui. Mas eu quero criar para que você entenda como criar um estilo de cota. Então, vamos lá. Vou copiar o Annotative, por isso Start With. Aqui está marcada a opção Annotative. Tanto faz, porque dentro das configurações, nós vamos também marcar a opção Anotativa. Tá? Vou colocar Continuar aqui. Continue. Pronto, abre a janela de configuração de cotas. E é aqui onde nós vamos trabalhar com as configurações. Então, olha só, aqui em Lines, nós vamos configurar as linhas de cota. Dentro de Color, vai ser by Layer. Tá? Dentro de Line Type, vai ser by Layer. Line Weight, by Layer. Por que by Layer? Essa é a linha de cota, essa configuração aqui é a linha de cota. O by Layer aqui, quando você for inserir a cota no seu projeto, a cor da linha, o tipo de linha e a espessura de linha vai ficar com a mesma configuração da layer que está sendo inserida. Tá? Por isso eu coloco aqui by layer. Por exemplo, se eu colocar aqui um red para cor, a linha de cota vai ficar na cor vermelha, independente da layer e da cor da layer que ele está. Então eu prefiro colocar by layer e se tiver que configurar alguma coisa, eu configuro pela layer. Tá? Vamos lá, voltando aqui, tudo by layer. Baseline Spacing não vem ao caso agora, Suppress para suprimir as linhas, né? Essa linha de cota ela é dividida em duas partes. Tá? Só lembrando que o nosso PapoCAD é um tutorial, na verdade, tá? Não tem o objetivo de ensinar todas as configurações. Tá? Eu tenho cursos aí em vídeo no meu site, que é o www.plataformacad.com.br, que ensina o passo a passo. Tá? O objetivo da aula seria falar da configuração anotativa apenas. Tá? Então, aqui dentro de Extensions Line, aqui seria aquela linha de extensão, aquela que vai ao lado, linha de chamada. Cor, by layer, tipo de linha de um lado, by layer, do outro lado, by layer, line weight, que é a espessura de linha, by layer também. Aqui deixa como está, aqui também deixa como está. O que mais eu tenho aqui? Geralmente eu gosto de fixar aqui, ó, Fixed Length. Tá? Então vou fixar isso aqui, tá? O tamanho, né, da linha de chamada, aquela linha do lado, a Extensions Line. Depois nós temos aqui em cima a outra aba que seria Symbols and Arrows. Esse Symbols and Arrows você vai escolher a seta ou o símbolo que vai no final da linha de cota. Então nesse caso eu vou escolher o oblique. Aqui, ele fica com esse, tá vendo esse tracinho aqui? Seria um tracinho a 45 graus, tá? No final da linha de cota. Então vou escolher o oblique aqui. Bom, o resto deixa como está. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Dentro de text, na aula passada nós aprendemos a configurar o texto. E aqui você pode escolher um estilo de texto, inclusive aquele que nós usamos na semana passada. Tá? Então, text style aqui, você pode escolher qualquer um. Tá? Eu não salvei aquele arquivo da semana passada, então vou deixar aqui o Annotative. Mas se você salvou o estilo de texto da semana passada, você pode usar aqui, ou pode usar qualquer outro estilo de texto que você tem aí no seu computador. Tá? Salva aí no seu AutoCAD. O que mais nós temos? Isso aqui é importante. Ó. Como estamos falando de anotativo, aqui, text height, altura do texto. Esse 2.5 que eu tenho aqui, se for um estilo de cota anotativa, tá? Eu estou falando do texto, só que o texto dentro da cota, se for um estilo de cota anotativo, isso aqui seria 2,5 milímetros na impressão, independente da escala. Então, se você imprime, faz um desenho, imprime esse desenho na escala 1:50, o texto da cota, os valores, vai sair com 2,5 milímetros no papel, você pode pegar a régua e medir, se o estilo de cota for anotativo. Se o estilo de cota não for anotativo, o que acontece? Esse texto aqui vai ter 2,5 unidades
lá no model. Tá? E depois, na hora da impressão, na hora da plotagem, pode ser que ele saia muito menor. Tá? Então, isso é importante. Se for anotativo, 2,5 mm no papel. Se não for anotativo, seria 2,5 unidades lá no model. Tá? Então, isso é importante. O que mais? Aqui nós temos text placement. Seria a posição do texto. Tá? Não vamos mexer nisso aqui agora. Alinhamento do texto. Aqui, ó. Alinhamento do texto. Também você pode ir testando aí. Tá? Não é o objetivo da nossa aula. O que mais? Nós temos aqui o fit. Dentro de fit, por exemplo, quando o texto ele não cabe, o texto da cota, ele não cabe entre as linhas de dimensão, que são aquelas linhas do lado, o que o AutoCAD tem que fazer? O que o AutoCAD tem que mandar para o lado de fora? Então, aqui vocês têm algumas opções aqui. Aqui embaixo, quando esse texto sai de sua posição padrão, o que o AutoCAD tem que fazer com ele? Tá? Nós temos 3 opções aqui. Geralmente eu marco essa segunda opção aqui, que seria com uma linha guia. Tá? Over Dimensions Line. Aqui também, ó, eu deixo marcado. Geralmente eu deixo essa primeira opção aqui. Tá? E marco esse quadradinho aqui também. Tá? Lá atrás, aqui o texto, ó, voltando aqui na aba Text, tá? Texto aqui, eu deixo aqui com 2,5 também. Aqui embaixo eu deixo do jeito que está. Aqui eu deixo alinhado com a linha de dimensão. Tá? Estou dentro da aba Text. Tá? O resto, tudo igual. Vamos lá. Aqui no Fit, na aba Fit, tem uma informação importante, que é essa aqui, ó, do lado direito. Aqui é onde você marca se esse estilo de cota é anotativo ou não. Tá? Então, para trabalhar com um estilo de cota anotativo, primeiro você tem que configurar a escala, como nós vimos há 2 semanas atrás. Então, primeiro você configura a escala, usa essa escala, tá, para o texto anotativo, o texto da cota, para que ele fique, no caso, com 2,5 mm lá no papel. Tá? Então, isso aqui é importante. O estilo de cota anotativo, basta marcar essa opção dentro dessa aba chamada Fit. Dentro de Primary Units, aqui o que é importante aqui dentro de Primary Units? Seria isso aqui, ó. Olha só. Decimal. Geralmente, a gente usa 2 casas decimais. Tá? Então, aqui é precisão 2 casas decimais. O que mais nós temos aqui? O round off seria arredondamento. Temos aqui prefixo, sufixo. Tá? Aqui, esse zero suppression aqui, quando o zero não tem valor, por exemplo, 0,15, se você faz um projeto em metros, por exemplo, e aí a espessura da parede seria 0,15. 0,15 e 0,15 é a mesma coisa, ou seja, esse zero antes do ponto ele não tem valor. Então, se você marcar essa opção leading aqui, o zero não vai aparecer. Tá? Então, o leading, o zero não aparece, vai ficar apenas 0,15. E esse trailing aqui, ele vai deletar, no caso, os zeros que não têm valor nas casas decimais. Tá? Por exemplo, você tem aí 1,50. 1,50 é a mesma coisa que 1,5. Tá? Então, 1,50 é a mesma coisa que 1,5. Neste caso, se essa opção trailing estiver marcada, o que acontece? Na hora de colocar a cota que tem um zero que não tem valor no final, ele vai suprimir esse zero. Tá? Geralmente eu deixo desmarcada as 2 opções aqui. Bom, o que mais nós temos? Aqui nós temos ângulos. Tá? Aqui, então, o formato da unidade, né, seria decimal, precisão seria um número inteiro aqui. Sendo o número inteiro, não vai acontecer nada se você marcar essa supressão de zero, porque seria números inteiros. Agora, se você colocar aqui, por exemplo, 2 casas decimais, aí sim você poderia marcar aqui a supressão de zeros, tá? Se for necessário, se você precisar disso aqui. São essas as configurações de cotas. Tá? Uma pincelada aí como se configuram as cotas. Vou dar OK. Pronto, e close para fechar aqui a configuração do estilo de cota.
Se vocês observarem aqui dentro do Annotation, vamos ver aqui, ó, lá na Ribbon, tá, no painel Annotation aqui, nessa segunda casinha aqui, que seria o estilo de cota, olha só, observa que já encontramos aqui o estilo que nós acabamos de criar, que foi o PapoCAD. Tá vendo? E esse símbolo aqui do lado do nome, deixa eu fechar um pouco mais a tela. Aqui, ó. Então, aqui do lado do nome aqui, aparece esse símbolo azul aqui, ó, parece um triângulo aqui, tá vendo? Isso aqui indica que o nosso estilo de texto, ou seja, o estilo de texto que eu vou usar nesse momento, ele é anotativo. Por exemplo, esse outro ISO 25, ele não é anotativo, não tem aquele símbolo azul aqui do lado. Claro que eu poderia configurar isso aqui para que ele seja anotativo, tá? Mas não é o caso, então nós vamos usar aqui o PapoCAD. Bom, como eu disse, então, nas aulas anteriores, antes de colocar qualquer objeto anotativo, nós temos que configurar a escala. Então, para quem não lembra de configuração de escala, eu vou configurar a escala 1:50 aqui, ó. Tá? Então, olha só, clico aqui embaixo, tá? Tem outros caminhos para fazer isso aqui, estou ensinando o mais fácil. Clico aqui embaixo, venho aqui em Custom, tá? Lá na linha, lá embaixo, tá? Na barra de status. Tá aqui a janela, então a edição, né, de escalas do desenho. Vou lá na escala 1:50, então vou clicar na escala 1:50 e vou editar. Se eu não tivesse essa escala, ou, por exemplo, muita gente me pergunta, manda e-mail, eu quero a escala 1:75, e não tem nessa lista de escalas. O que acontece nesse caso é que você tem que criar, tá? Basta criar a escala. Então vamos lá, eu vou editar a escala 1:50, venho aqui em Edit, vai abrir essa janela de edição de escalas, aqui, e vamos configurar então a escala 1:50. De que forma? Vamos ver se você lembra aí, ó. Esse número 1 é uma unidade do seu desenho. Se o seu desenho estiver em metros, esse número 1 é 1 metro. Se o seu desenho estiver em centímetro, esse número 1 é 1 centímetro. Se estiver em milímetro, esse número 1 é 1 milímetro. Se estiver em quilômetro, esse número 1 é 1 quilômetro. Entenderam? Então, esse número 1 é uma unidade do seu desenho. O Paper Units é uma unidade do seu desenho convertido em milímetro. Então, eu vou fazer um desenho aqui em centímetro. Então, esse número 1 vai ser 1 centímetro. 1 centímetro são 10 milímetros. Então, o Paper Units é uma unidade do seu desenho convertido em milímetro. 1 centímetro são 10 milímetros. E Draw Units seria a escala do desenho, a escala que você quer. Tá? Vou dar OK aqui. A escala 1:50 já está configurada para centímetro. As outras escalas que eu tenho aqui não estão configuradas para centímetro. Como eu não mexi nelas, elas estão todas para milímetro. Quando você abre o AutoCAD, essas escalas elas vêm configuradas para milímetro. Tá? Geralmente é assim. Deixa eu só ensinar a escala 1:75 aqui, tem muita gente que pergunta. Então vamos lá. Adicionar 2.75, esse é apenas o nome que vai aparecer na lista. Poderia ser 1-75, colocar uma frase, sei lá, você escolhe. É apenas o nome que vai aparecer, desde que você entenda o que você está fazendo. Esse número 1 é uma unidade do seu desenho. Como o desenho que eu vou fazer está em centímetro, então esse número 1 é 1 centímetro, que vai ser 10 milímetros. Paper Units, 10. Draw Units, nesse caso, vai ser a escala 75. Pronto, resolvido o problema de escala. Muita gente manda e-mail dizendo o seguinte, eu coloquei um texto ou coloquei uma cota e o texto, assim, o tamanho do texto é enorme. O que pode acontecer é isso, configuração de escala antes, principalmente se for anotativo. Tá? Então, antes de inserir texto e cota anotativa, você tem que configurar a escala, porque ele aproveita os dados da configuração de escala para calcular a altura do texto ali no Moodle. Então, a escala 1:75 já está pronta. Vou dar OK. Vou dar OK aqui. Pronto, escala configurada. Agora, eu vou inserir uma cota. Então, olha só, eu vou fazer aqui um retângulo.
esse retângulo ele vai ter, vamos ver aqui, pode ser, eu sempre uso esse 1000 por 700, né? Vamos colocar aqui, ó, 1000 por 700. 1000 por 700. Então, agora eu vou inserir a cota anotativa. Primeira coisa que eu tenho que verificar, isso é importante, e essa é a dúvida de muita gente. Primeira coisa, nem vou falar de layer, tá? Porque você tem que colocar cota numa layer chamada cota. Tá? Se você passar seu desenho, tá, o seu projeto para outra pessoa e não configurou as layers, tá? Não se irrite se a outra pessoa te xingar. Tá bom? Então, primeira coisa, layer, mas não vou explicar a layer agora. Vamos lá, primeira coisa você vai verificar se o estilo de cota a ser usado é um estilo anotativo. Se tem esse símbolo azul aqui do lado, espera aí, deixa eu fechar um pouco mais a tela aqui. Aqui, ó, se tem esse símbolo, conseguem enxergar? Acho que sim agora. Se tem esse símbolo azul aqui do lado do nome, ele é anotativo. Pronto, então já escolhemos um estilo anotativo. Segunda coisa, e muito importante, que você vai verificar, é isso aqui, ó. Se a escala corrente é a escala que realmente você quer usar. Então, aquele desenho que eu fiz, o retângulo, eu quero ele na escala 1:50. Tá? Lembrando que aqui no Moodle ele está em tamanho real, em tamanho natural. Na hora de plotar, ele vai sair na escala 1:50. Então, eu venho aqui na lista e vou escolher a escala 1:50. Repito mais uma vez, você vai escolher essa escala 1:50 depois de configurar a escala. Tá? Porque se você não configurar, provavelmente ela está em centímetro. Centímetro não, desculpa, em milímetro. Tá? Nós configuramos para centímetro. Então, observa se o estilo de cota é anotativo e se a escala corrente é a escala que você quer usar. Agora sim, nós podemos inserir a cota. O comando que eu vou usar aqui é o DLI, é a cota linear. Tá? O atalho, se você não sabe onde está, deixa eu te mostrar. Está aqui, ó, linear. Você vai usar essa cota aqui, linear. Tá? O atalho dela, DLI. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a tela. DLI, Enter. Clico num ponto, clico em outro ponto. E aqui eu vou colocar o valor. Olha lá, 1000. Por que tem 2 zeros ali no final? Por causa da configuração que nós colocamos. Tá? Com 2 casas decimais. Se eu não quisesse essa configuração aqui com 2 casas decimais, basta entrar lá na configuração de cotas. Atalho vai ser letra D. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Letra D, Enter, que é o atalho. Você vem aqui na PapoCAD, Modify, porque nós vamos modificar. Você vem aqui em Primary Units e aqui na precisão você coloca 2 casas decimais. Ou se não, tem a opção do trailing aqui também. Lembra que ele omite ou ele esconde, suprime, né? Os zeros depois da vírgula. Se eu marcar essa opção trailing também, aqueles 2 zeros desaparecem. Então, se você quiser trabalhar com números inteiros, por exemplo, se no seu projeto não tem esses números decimais, essas casas decimais, você pode colocar números inteiros aqui. Eu vou deixar aqui as 2 casas decimais, tá? E no seu projeto você faz do jeito que você quiser aí. Vamos lá, ok. Close. Beleza. Aqui está o número. Agora, como que eu sei que esse texto vai sair com 2,5 milímetros no papel? Qual é a altura desse texto aqui? Deixa eu chamar aqui as propriedades, Ctrl 1. Ou senão a gente pode até fazer ali uma linha. Tá? Deixa eu fazer uma linha, fica até mais fácil para mostrar aqui, que é o seguinte. Vamos lá, eu vou fazer uma linha. Lá na configuração de cotas, deixa eu chamar aqui novamente a janela de configuração, Modify. Ó, estou na aba Text, tá aqui. Olha a altura do texto aqui, ó. 2,5. Tá aqui, ó, 2,5.
Vamos ver qual foi a altura, qual vai ser a altura desse texto lá no Moodle. Então, vou dar OK, close, fechar. Vou fazer uma linha de 2,5 aqui do lado, só para a gente comparar. Ó, comando line, deixa eu ligar o orto aqui. O orto é o F8, 2,5. Olha o tamanho da linha em relação à altura do texto. Tá? O texto da cota. Então, esse texto ele não saiu com 2,5 aqui no Moodle. Ele saiu com muito mais. Tá? Justamente porque ele é anotativo. Como a gente descobre isso aqui? Vocês lembram que na semana passada eu falei aquela regra para encontrar a altura do texto no Moodle para que na hora da plotagem ele saia com um determinado tamanho. Então, por exemplo, se você quiser anotar, não tem como eu escrever aqui agora, mas se você quiser anotar, você pode anotar aí. A altura do texto do Moodle é igual à altura do texto no papel, em milímetros, multiplicado pela escala, dividido pela unidade de medida do desenho. Então, vamos lá, vamos fazer essa conta aqui. Cadê a calculadora? Cadê minha calculadora? Está aqui a calculadora. Vamos fazer essa conta. Aqui, ó. Então, vamos lá. Eu quero um texto de 2,5 milímetros lá no papel. Então, vai ser 2,5 multiplicado pela escala. A escala é 50. Eu já disse que aquele retângulo vai sair na escala 1/50. Então, multiplicado aqui por 50. Dividido pela unidade de medida do desenho em milímetros. Então, seria, o nosso desenho está em centímetro. Então, 1 centímetro são 10 milímetros. Então, eu vou dividir por 10. Se eu estivesse trabalhando em metros, eu dividiria por 1000. Tá? Porque 1 metro são 1000 milímetros. Se eu estivesse trabalhando em milímetros, aqui, se o meu desenho estivesse em milímetros, seria 1. Tá? Então, mas aqui 10. Igual, aqui, ó, 12,5. Vamos refazer a conta aqui, ver se está certo. 2,5 multiplicado por 50, dividido por 10. Igual, está aqui, ó, 12,5. Eu vou fazer uma linha aqui do lado de tamanho 12,5, só para a gente comparar com a altura daquele texto que aparece ali. Então, olha só, comando line. Está aqui. Então, aqui vai ser 12,5. Olha só, pelo tamanho da linha aqui, tá? A gente consegue ver, deixa eu desligar aqui o Snap. O Snap está desligado? Está. Tem um tanto de coisa ligada aqui. Tá, então aqui, pelo tamanho da linha em relação ao texto, olha só, ao número 1, eu vejo que esse texto ele tem 12,5 unidades. Conseguem ver essa linha? Ela está bem fininha aí. Deixa eu mudar pelas propriedades aqui. Tá aqui, acho que agora fica melhor, né? Então, olha só, essa linha tem 12,5 unidades aqui no AutoCAD. E você pode observar que o texto também tem 12,5. Só que na hora de plotar esse desenho, o texto da cota, tá, ele vai ter 2,5 milímetros, que é a configuração que nós fizemos lá nas configurações de cota mesmo. Tá? Se você não lembra, voltando aqui para quem chegou agora, é o seguinte, o atalho é letra D. Então, letra D, está aqui. Modify, porque eu já configurei. Dentro da aba Text, aqui, ó, Text, eu tenho aqui a altura do texto. Como aqui em Fit, tá vendo? Na aba Fit, nós marcamos aqui que esse texto ele é anotativo. Então, você informa apenas a altura do texto lá no papel, em milímetro. O AutoCAD faz a conta para você, baseado na escala que já foi configurada, e te dá qual deve ser a altura do texto lá no Moodle. Tá? É dessa forma que acontece. Se você tiver dúvida,
Você pode voltar também à aula passada sobre texto, eu falei sobre isso, tá? Tem muita coisa a ver, tá legal? E é isso, para a aula de hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aí no chat, tá? Que eu respondo aqui. Para a aula de hoje é só isso, tá? Daqui a pouquinho eu volto então respondendo as dúvidas para vocês. Tá bom? Já já eu volto então. E se tiver dúvida é só postar aí no chat.